Como escrever com a caligrafia gótica? Escolhendo as ferramentas certas. Se possível, treine em uma superfície inclinada. Você vai ter menos mobilidade nos braços e criar tensão no pescoço e nos ombros se usar uma mesa normal. Como é preciso mexer todo o pulso e o braço para fazer caligrafia? É melhor usar uma superfície inclinada na sua direção. Se não tem acesso a uma mesa inclinada, coloque um bloco de madeira em cima de um livro grosso e sobre a mesa em um ângulo de 45 graus. Você até pode deixar a superfície plana. Só não se esqueça de que é mais fácil apoiar o braço em algo inclinado. Ainda mais se for treinar por muito tempo. Use uma caneta de bico de pena e um tinteiro para ser mais tradicional. Você até pode treinar a caligrafia com materiais normais do dia a dia. Mas a experiência fica mais legal com uma caneta de bico de pena e um tinteiro. De preferência, com tinta nanquim. A tinta preenche uma pequena câmara na boca de pena e, depois, sai dela aos poucos durante a escrita. A tinta nanquim é preta, viscosa e bastante usada na caligrafia. Compre uma caneta bico de pena com 15 a 20 centímetros. Mesmo tamanho de uma caneta esferográfica normal. Compre a caneta e a tinta nanquim em qualquer papelaria, loja de materiais de artesanato ou página da internet. Use um bico de pena com 2 ou 3 milímetros e flexibilidade média. Não escolha um bico muito flexível, pois vai ser mais difícil fazer linhas retas e suaves. Por outro lado, não escolha também um acessório pequeno demais, pois vai ser complicado enxergar as serifas, os floreios, que decoram as letras. Por fim, o ideal é comprar uma caneta com ponta arredondada, um pouco flexível e de 2 ou 3 milímetros. Antes de comprar, tente encontrar termos como ponta arredondada na caixa da caneta. Use um papel mais espesso ou até cartolina para treinar a caligrafia. A maioria das folhas de papel normal, como sulfite, é fina demais para as tintas líquidas. Por isso, você precisa de um papel com pelo menos 120 GSM. GM2, para não haver vazamentos. Se você só tem folhas de papel finas, junte 3 ou 4 para aumentar a espessura geral. Tente usar cartolina na hora de terminar o projeto. Você também pode comprar um caderno feito especificamente para esse tipo de caligrafia em uma papelaria ou livraria. Imprima o alfabeto na escrita gótica em algumas folhas para usar como molde na hora de treinar. A caligrafia gótica em si também tem vários estilos, como textualis, rotunda, Schwabacher e Fraquito. Faça uma pesquisa na internet para se familiarizar com as mais interessantes e imprima todo o alfabeto para usar de referência. A textualis é a mais fácil para quem está começando, já que não tem tantas curvas. A textualis é decorada, quadrada e o estilo mais famoso da família gótica. As letras de rotunda são mais arredondadas. Schwabacher e Fraquito, por sua vez, também são arredondadas, mas não tanto quanto a anterior. Além disso, as duas se parecem bastante, embora haja distinções em letras específicas. Por exemplo, no estilo Fraquito, o S maiúsculo parece o G moderno maiúsculo. Mas isso não acontece com Schwabacher. Contudo, o A maiúsculo é quase idêntico nos dois estilos, parecido com um U
minúsculo. Junte lenços, folhas de papel toalha ou alguns panos para limpar as manchas de tinta. A caneta bico de pena pode fazer uma bagunça danada nos seus dedos, na mesa, na sua roupa, etc. Por isso, sempre é bom ter meios de limpar a sujeira, como um pano, alguns lenços e afins. Você também pode preparar uma tigela com água para facilitar a limpeza. Se necessário, paute o papel. Faça uma marquinha de tinta no topo do papel. Depois, passe o bico de pena até o canto inferior direito dessa marca e desenhe outra linha. Repita esse processo 8 vezes para criar uma espécie de linha diagonal pixelada. Em seguida, use uma régua e um lápis para fazer 4 linhas horizontais na folha. Comece a primeira em cima da primeira marca, a seguinte entre a segunda e a terceira marcas, a seguinte entre a sexta e a sétima, e a última debaixo da oitava marca. Quando terminar, você vai ter 4 linhas intercaladas pelas marcas de tinta. A linha do meio é chamada de altura X e serve de base para as demais. É nela que você tem que fazer letras como C, M e U. A primeira linha é para as letras ascendentes, como B, D e H, enquanto a última é para as descendentes, como G, P e Y. Treinando as letras. Mergulhe a ponta da caneta no tinteiro e chacoalhe-a com força. Na hora de começar a escrever, mergulhe o bico de pena no tinteiro para encher a câmara. Depois, com o acessório ainda no tinteiro, mas não na tinta em si, chacoalhe-o para remover o excesso de líquido. Segure a caneta em um ângulo de 40 graus em relação ao papel. Você não precisa de um transferidor para medir o ângulo, mas treine até se acostumar à maneira certa de segurar a caneta. Coloque os dedos na posição normal para o acessório ficar de pé perpendicular à folha. Depois, abaixe-o aos poucos até ele ficar quase paralelo. Dessa forma, você vai ter mais controle sobre a caneta na hora de fazer os traços. Comece desenhando um traço descendente simples. Coloque o bico de pena em cima da altura X, a linha do meio do papel. Depois, faça um pouco de força e desenhe uma linha vertical. Repita esse processo várias vezes, tentando sempre deixar o mesmo espaço entre cada linha. Adicione uma serifa na parte inferior da letra. Quando estiver acostumado com os traços verticais, é hora de adicionar alguns floreios. Desenhe uma linha vertical, como antes, e pare uma linha antes da última. E leve a caneta para a direita. Faça um traço horizontal cerca de uma linha além do traço vertical para criar a serifa. Se você levantar o bico de pena antes disso, tente juntar todos os detalhes para disfarçar a desconexão. Repita esse processo várias vezes. Faça uma serifa na parte superior da letra. Muitas letras também têm serifas na parte de cima. Para criar esse detalhe, comece na segunda linha do papel e faça um traço horizontal acerca de uma linha à direita do anterior. Depois, sem levantar o bico de pena, faça uma linha reta para baixo. Você também pode começar na primeira linha, em vez da segunda. Treine desenhar letras que tenham serifas em cima e embaixo. Depois que você se acostumar a criar serifas superiores e inferiores nas letras, é hora de juntar tudo. Desenhe uma serifa sobre a segunda linha.
Faça um traço vertical para baixo, parando uma linha além, e termine com outra serifa. Continue treinando até as duas serifas ficarem do mesmo tamanho. Isso vale para letras como I e J. Se você começar na primeira linha, contorne as letras antes de começar a desenhá-las do zero. Esse exercício pode ajudar você a dominar ainda mais as letras góticas. Depois de aprender a fazer serifas, coloque uma folha sulfite em cima de um molde de alguma letra. Contorne-o com o bico de pena ou uma caneta de caligrafia, tentando replicar com fidelidade todos os detalhes. É bom você treinar a mesma letra várias vezes antes de partir para a seguinte. Comece a treinar as letras que ficam na altura X. Quando se acostumar a contornar as letras, comece a escrever sem os moldes. No início, faça as letras que ficam dentro da altura X, como I, M, N e W. Se você já treinou o I e o L, parta para o M. Essa letra é fácil porque tem 3 linhas retas seguidas e 2 serifas. As letras A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X e Z também ficam inteiras na altura X. Desenhe as letras ascendentes em cima da altura X. A linha que fica logo acima da altura X abriga as letras ascendentes. Aquelas que têm caudas invertidas, como B e H. A serifa superior da letra T também fica nessa linha, embora não seja tão alta quanto as demais. As letras D, F, K e L também são ascendentes. Desenhe as letras descendentes no espaço debaixo da altura X. Para as letras que têm caudas normais, como G e J, desenhe os detalhes na última linha. Em alguns casos, você pode fazer floreios que também cheguem à linha desses caracteres descendentes. As letras P, Q e Y também são descendentes. Aprenda a fazer o I e o J. Para essas duas letras, você tem que encontrar um equilíbrio entre algo muito fino e algo muito grosso. Por isso, faça um traço angulado bem de leve em cima dos primeiros detalhes. Geralmente, a marca fica angulada para cima da esquerda para a direita. Ainda assim, você pode brincar um pouco se quiser ser mais criativo. Otimizando a técnica. Sente-se com as costas retas e relaxe os músculos dos braços. Você precisa aprender a adotar a postura correta, com as costas retas e os ombros para trás, para controlar melhor o bico de pena e melhorar os traços da caligrafia. Além disso, relaxe os braços. Não ponha muita força na mão, ou as letras vão sair tremidas e menos detalhadas. Apoie os 2 pés no chão enquanto escreve. Se começar a ficar cansado ou enrijecido, levante-se e faça alguns alongamentos. Mexa toda a mão e o pulso ao escrever. A parte mais importante da caligrafia é fazer traços mais longos, e não ficar mexendo a caneta com os dedos. Use toda a mão, incluindo o pulso, para treinar. Pode não parecer, mas você vai ter mais controle das letras. E tudo vai ficar mais fácil com o tempo. Tire o bico de pena do papel entre cada traço. Na caligrafia, cada letra é composta por uma série de traços. Portanto,
Tire a ponta da caneta do papel entre cada parte do desenho para que as serifas e os outros detalhes fiquem bem visíveis. Se preferir, você pode fazer algumas linhas e serifas sem levantar o bico de pena. Treine as letras minúsculas antes das maiúsculas. As letras góticas maiúsculas são mais detalhadas que as minúsculas e trazem mais serifas e floreios que nem todo mundo consegue reproduzir no início. Por isso, comece com a parte mais fácil e só avance para a mais difícil depois de se acostumar. Compare os espaços negativos das letras aos moldes e veja se há erros. Você pode usar os espaços vazios das letras, como dentro do U ou entre as pernas de M, para se orientar em relação à forma. Compare-os aos moldes e veja se há algum erro. Por exemplo, olhe o espaço negativo e veja se uma das pernas da letra M está torta ou se a serifa está indo para baixo demais.